Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero passar alguns requisitos que você precisa ter antes de aprender a interpretar esquemas, seja notebooks ou seja desktops. Primeiro requisito: conhecer os componentes da placa-mãe e o seu funcionamento, porque muitos conhecem os componentes como transistores, diodos, MOSFETs, capacitores, mas quando eles estão dentro do circuito, eles se comportam a depender do circuito onde está inserido. Por exemplo, capacitores. Nós sabemos que capacitores, eles servem para filtragem, eles armazenam energia, eles também servem de acoplamento ou de desacoplamento. Mas como entender isso? Estudando eletrônica. Outro requisito que você deve ter: conhecer a simbologia dos componentes na placa-mãe. Por exemplo, a letra Q. Que componente representa a letra Q na placa-mãe? Outro exemplo, a letra U, a letra X, a letra Y. Que componentes essas letras representam dentro da placa-mãe? Esse é um dos requisitos mais importantes que vocês têm que aprender e memorizar, porque na placa-mãe os componentes são representados por letras e no esquema não é diferente. Outro requisito importante: conhecer os acrônimos. O que é isso? São nomes que encontramos nos esquemas para representar um sinal ou até mesmo um circuito. Existe diferença de esquema para esquema, a depender do fabricante. Por exemplo, DC-in. O que é DC-in? É a tensão que vem do carregador ou a tensão de entrada, mas DC-in tem significado e isso vocês têm que ter noção antes de aprender a interpretar o esquema. Ah, professor, mas onde vou aprender esses acrônimos? No curso de esquemas, todo professor tem a obrigação de pelo menos passar para vocês o básico desses acrônimos. Nós sabemos que nem todos os professores sabem todos os acrônimos, porque também não tem muita importância, mas tem aqueles que devemos aprender porque são sinais principais, onde vai estar ali por toda a placa, por todo o esquema. São sinais que você vai trabalhar e sempre ele vai estar presente, representando ali uma tensão de alta ou uma tensão primária e assim por diante. Existem outros acrônimos também conhecidos, como VTT, VDD, LDO, LVDS, EN, L-Gate, U-Gate. Tudo isso são acrônimos importantes dentro do esquema. Outro requisito importantíssimo: eu vejo muitos técnicos, ou seja, os mais novos, se batendo em encontrar o modelo da placa-mãe. Para encontrar o esquema da placa, tem que ser pelo modelo serigrafado na própria placa-mãe. Você tem que abrir o notebook e verificar o modelo, está lá, ó, serigrafado. E tem muita gente que tem dúvida. Olha a placa toda, vê outras referências, outros registros ali na placa-mãe e fica confundindo qual o modelo da placa-mãe. E esse requisito é fundamental, porque se você ainda estiver tendo essa dificuldade, você também vai ter dificuldade de procurar o esquema, até mesmo de passar o modelo da placa para um colega poder procurar o esquema para você. Muitas pessoas procuram esquema comigo, eu falo, tira uma foto aí do modelo da placa, eles entendem que é para tirar a foto da arquitetura da placa todinha. E não é isso, pessoal. Quando eu falar mande o modelo da placa, é o modelo que está serigrafado na placa. É a referência da placa. É por esse modelo que a gente vai encontrar a BIOS e vai encontrar o esquema. Portanto, esse requisito vocês têm que ter
para poder saber interpretar o esquema. Nesse caso, é para poder procurar o esquema, tá bom? Vamos a mais um requisito: conhecer os principais fabricantes de placa-mãe. Mas como assim, professor? Porque cada fabricante, eles têm um esquema diferente. Mas preste atenção, não é que o esquema seja diferente, mas é que o layout do esquema de fabricante para fabricante, ele muda um pouco. Se você pegar um circuito de entrada da placa Schottky, do fabricante Schottky, eu não sei se é assim que pronuncia, e pegar um esquema do fabricante da Compal, tem algumas diferenças no layout. Se você pegar um esquema da placa Clevo, você vai ver que existe algumas diferenças no layout de uma placa da Samsung. Portanto, é importante que você possa conhecer os principais fabricantes para poder não se assustar quando pegar um esquema de um fabricante e o esquema do outro fabricante. Devemos ter aquela afinidade, aquela intimidade. E quando você vai pegando aquele hábito de interpretar o esquema do fabricante tal e pegar o esquema do fabricante tal, você desenrola melhor e interpreta melhor aquele determinado esquema. Então é bom que você pegue vários esquemas e vá fazendo a comparação de sinais, de acrônimos, de circuitos, para poder não ficar tão perdido. Obrigado pela sua atenção. Peço que se inscreva nesse canal, compartilhe esses vídeos. Qualquer dúvida ou orientação, deixe aí nos comentários e eu estarei respondendo na medida do possível. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.